Segundo o relatório publicado por importantes entidades na defesa dos direitos humanos e no debate sobre a política de drogas, vem demonstrando uma série de falhas muito graves na política da Prefeitura. Em primeiro lugar, inexiste hoje na cidade do Rio de Janeiro uma rede de atenção em saúde mental que possa fazer frente aos problemas relacionados ao abuso de drogas na nossa cidade. Deveria existir uma rede baseada nos centros de atenção psicossocial em álcool e outras drogas, onde deveriam existir pelo menos 32 CAPs AD na nossa cidade, e agora acabaram de inaugurar o 5º CAPs AD. É um número muito inferior ao necessário para que a gente tenha uma rede de saúde mental capaz de enfrentar o problema da política de drogas. Para subsidiar o debate aqui na Câmara Municipal, nós realizamos essa mesa, né, para que o debate possa ser amadurecido, os vereadores possam refletir a respeito dessa política municipal e, quem sabe, a gente consiga instalar a nossa CPI ou, pelo menos, de alguma outra forma, né, fazer com que a Câmara Municipal se manifeste no sentido de orientar o Poder Executivo a encaminhar de outra maneira a política de drogas aqui na cidade. No artigo 15, garante o direito à liberdade, que está sendo afrontado através deste programa de internação compulsória, que nós sabemos quais são as intenções principais, gritantes, do poder público, quando destina a pessoas sem a proteção que a lei impõe ao Estado, ao município, e destina a essas criaturas justamente uma medida de recolhimento compulsório sob o pretexto de protegê-las e de tratá-las, que nós sabemos que na prática não existe, porque não existe e não existia quando eu já era juiz da infância e da juventude, desde 1991, não existia, como ainda não existe, programas sérios de proteção integral à saúde de crianças e adolescentes. Teve oportunidade em que eu, deparando com pessoas, com crianças dependentes, naquela época de cola de sapateiro, encaminhá-las aos hospitais públicos que não sabiam o que fazer com elas, porque os médicos tinham absoluto desconhecimento de metodologias de tratamento dessas crianças vítimas, então, da simples cola de sapateiro. A internação compulsória, acho que a gente tem que falar um pouquinho dos antecedentes e como é que ela funciona hoje, né, na cidade do Rio de Janeiro. Ela tem um dispositivo que tem se criado um grande debate em torno do crack, que justifica, que é criado um grande pânico moral em torno do crack, e o crack passa a ser uma substância miraculosa, que a partir disso tudo é permitido, né? Então existe uma grande articulação de vários setores que, a partir de um debate que é moralizante, conservador e autoritário em torno da questão do uso de drogas e mais especificamente do crack, conseguiram encontrar nesse debate um certo arranjo de forças para fazer retornar todo o processo da reforma sanitária brasileira, que foi um amplo movimento social, né, da década de 70 e 80, que culminou no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, e também do movimento da reforma psiquiátrica brasileira. Então a gente tem um processo de acúmulo crítico da reforma psiquiátrica que faz com que o modelo anterior seja problematizado, que é o modelo do asilamento, do sequestro, do eletrochoque e da internação, né, como o caminho principal que o manicômio tinha como uma porta de entrada, né? Então, no modelo manicomial, que na época da ditadura militar ganhou força, você tinha esse tipo de entendimento, né?
E hoje, com o avanço das políticas de guerra às drogas, na cidade do Rio de Janeiro, a gente pode ver um arranjo de forças que busca justificar essas ações. Eu acho que esse é um debate necessário e é uma pena que essa iniciativa, pelo visto tem demanda, a casa está cheia, né? Não tenha sido tomada pela prefeitura antes de tomar a sua decisão, né? Antes de implementar uma política pública, é de bom tom, seja qual for a política pública, que o debate se faça. E é uma pena que a iniciativa, nas casas legislativas, nos espaços públicos, não tenha sido feito, porque seria muito importante que o poder público ouvisse a sociedade. Pode até ser que uma parte grande da sociedade, movida pelo imaginário, pelo que representa o pânico da droga, seja favorável a qualquer medida imediata, mas o debate tem que ser aprofundado, porque sequer os profissionais de saúde da própria rede municipal foram ouvidos, e é importante que se diga isso. Os profissionais de saúde da própria rede municipal não foram consultados para a implementação dessa política. Isso mostra o quanto a natureza dessa política é autoritária, independente dos seus efeitos. E aqui eu queria destacar 2 elementos para a gente pensar. A primeira é que a gente não deve tomar a área das drogas e essa política do Ministério da Saúde como mais uma política setorial, né? Se a gente tomar dessa forma, a gente não vai reconhecer algo que o Rafael apontou aqui, que o Marcelo também nos trouxe, que é a ideia da saúde pública assumir essa área. Quando a gente fala isso, a gente não está falando apenas do SUS se tornar potente para responder a esse sofrimento de aqueles que podem ter uso nocivo com drogas, mas a gente está falando de um novo lugar ético-político de enfrentamento do problema das drogas. Ou seja, vamos lembrar que a questão das drogas, ela tem assumido um discurso da saúde, mas uma prática eminentemente do campo do quê? Da militarização, da resposta repressiva. Mas quem aqui ler ou perder algum tempo, tenha perdido algum tempo antes para ler, por exemplo, as convenções internacionais da área das drogas, é muito curioso. O preâmbulo dessas convenções é: drogas se tornarão proibidas no mundo, parte delas, porque fazem mal à saúde, né? E aí nós somos adultos suficientes para perceber que as drogas, elas permitem uma diversidade de experiências humanas, desde a experimentação, o uso ocasional, até aqueles que poderão ter problemas com as drogas e até, no limite, desenvolver dependência. Ou seja, nós estamos diante de um objeto que, historicamente, ele dá tons à história humana, né? Seja a história dos índios, seja a história dos africanos, seja a história dos americanos, ou seja, as drogas perpassam, né, as identidades, as formações nacionais e sociais. Nesse sentido, o que eu estou querendo colocar é que quando a política de saúde vai dizer drogas é um terreno nosso, ela está dizendo, para além dessa responsabilidade assistencial da saúde assumir, mas dizer, olha, enquanto o Brasil e o mundo continuar com esse estatuto médico, jurídico, legal, né, e de um campo jurídico legal que não é da defesa de um direito, mas sim de um cerceamento e de uma restrição dos direitos. Seria bom que todos tomassem consciência que não só a reforma psiquiátrica, mas a luta por uma sociedade sem manicômios não privilegia, a não ser por não haver consciência antimanicomial ambulante. Quem diz acreditar numa sociedade sem manicômios e se diz antimanicomial como uma consciência ambulante, poderia ser até mesmo ser metamorfado, ambulante, não mudava nada. Se não for militante, é mentiroso. A gente prega a execução da CPI. Poderia se convir assim, em raciocínio reto, com uma consciência certa do que seria
a CPI, que poderia promover uma averiguação em loco do que hoje já se observa no Brasil desde que o primeiro louco foi encarcerado. Para se tirar a dúvida, é bom que se saiba que em 1983 a Organização Mundial de Saúde determinou que o tratamento de dependentes químicos seriam feitos pela área da saúde mental. Naquele período, eu só fui internado mais à frente em 85 pela primeira vez. No mínimo, tem 72 internações. Só 2 foram voluntárias, o resto eu fui sequestrado até pela família.